Live and Dead! Estamos ao vivo, Newman Filho aqui falando com vocês, Live and Dead. Muito bem, hoje nós vamos falar com Lula Washington, o cara guitarrista do Alegro, banda clássica aqui do Rio de Janeiro. Cara, várias histórias que a gente vai conhecer hoje. Ou já saber, histórias que já sabem, eu não sei, vamos ver. Falar sobre aquele papo divertido, polêmico, sempre que possível, claro. Falar um pouco de equipamento, um pouco de cenário, cena, no caso. Música, claro, muita música para todos. Deixa eu avisar o cara aqui, que eu cheguei. Afinal de contas, falta um minuto, eu já falei com ele aqui que... Deixa eu falar assim, estou online. Pronto. Pode entrar. Vamos falar sobre muita música. Olha só, eu melhorei o cenário. Agora tem uma luzinha mais legal, dá pra ver. O Dave Mustaine, ó, não tá estourado. Muito bom. Upgrades, eu tô meio vermelho, né? Mas tá bom. É isso. Então, já chamei aqui a Live Undead pra... Apareceu aqui, Lula. Vamos começar essa live para falar sobre o heavy metal, sobre o rock and roll, sobre guitarras, sobre música. E aí, cara? Chegou! E aí, cara, tudo bom? Pô, Como é melhor que você tá? agora! Porra, cara! Tô até nervoso, hein? Não fique. Vamos bater um papo maneiro aqui. O cara vai Maneiro. chegando, depois vai estar no IGTV, vai estar no YouTube, vai estar no podcast, Spotify, vamos, né, compartilhar. Porra, vamos nessa. Que massa, cara. Maneiro. Tô felizão de estar aqui. Que bom, cara. Batendo esse papo contigo. Eu que fico feliz, cara. Vem cá, vamos começar como sempre começo. Como é que você começou na música, cara? Foi influência da família, de amigos? Como é que foi? Cara, então, em casa, né, eu tinha uma influência, né? Meu pai tocava violão, tocava um monte de instrumento, né? De cavaquinho, violão, banjo, arranhava no acordeon. E eu vivia com aqueles instrumentos em casa. Meu pai não era músico profissional, né? Tocava de hobby, assim. Mas eu tinha aquilo dentro de casa, né? E olha só, que doideira. Eu comecei, cara, mas até então não me interessava, não tava nem aí. Eu ouvia, ele sempre tocava muita música brasileira, essas coisas, né? Choro. Assim como a gente tem aquela fase radical do metal, ele era radical do choro. Era engraçado, entendeu? E aí, enfim, ele tinha essa vibe. Mas eu me interessei mesmo, olha que curioso, quando eu conheci o Hilton, que é o vocalista do Alegro, entendeu? Porque a gente era da mesma, a gente estava junto, né? E a gente ele era uma turma à frente da minha, e enfim, mas a gente ia para a escola junto, eu, ele e o irmão dele. E aí o Hilton já tocava guitarra, e ele ouvindo Beatles, Queen, né? E eu comecei a curtir muito aquela onda, né? Sem pretensão nenhuma, zero pretensão, né? O Wilton já tocava guitarra, aí eu ficava assim, pô, Wilton, como é que faz essa parada aí, né? E aí eu queria muito... Me ensina um acorde aí. O Wilton me ensinou uns acordes, cara. E aí, enfim, eu em casa tinha uma referência lá do meu pai, mas até então não tinha despertado isso, não. Aí, cara, eu falei, caraca, eu queria tocar aquele solo de La Bamba. Lembra de La Bamba? O filme? Sei. Eu vi aquele filme, aí eu falei, pô, cara, quero tocar esse solo. E o Wilton tocava. Aí ele foi, me passou, eu fiquei, e aí eu fui curtindo. Cara, daqui a pouco, isso eu tinha 13 para 14 anos, né? A gente tinha essa idade aí. E, cara, daqui a pouco, quando a gente foi ver, a gente já tava lá enfurnado todo fim de semana, eu e ele, fazendo aquelas gravaçãozinhas em cassete, né? Que tu grava uma e grava outra por cima e a gente ficava naqueles overdubs
Clássico, né? A gente ficava fazendo essas paradas o dia todo, cara, o dia inteiro. A gente ficava lá curtindo e, e criando, né? E é muito maluco isso, porque a gente já teve essa coisa de fazer intuitivo, né? Sem programar nada. Vão criando coisa, sempre compondo alguma coisa, sabe? Tipo, ouvindo. Basicamente, acabava ouvindo mais Queen e Beatles, porque voltava da escola, ia para lá, a gente ficava ouvindo aquele som. Curioso, que Eu não curioso tinha... isso, né, cara? Tipo, Muito louco. tá entrando na adolescência com essa referência Isso. tão velha, né? Tipo, tão clássica. Tão clássica. Mas essa referência eu tive do Hilton mesmo, que ele que se ligava nessas coisas, né? E Uhum. eu morava numa vila, assim, que era próximo da Mangueira e tal. O pessoal, a galera que estava mais em volta de mim, meus amigos iam pro baile, funk, iam, né, curtir outras paradas. Mas é, eu tava nessa aí. E aí, cara, comecei a ouvir metal por causa da MTV, né? Também. MTV, MTV né? na época, caralho, massacrante. E É a mesmo. gente ouvindo aqueles, pô, programa do Gastão, né? É. Porra, Fúria Metal. Aí, É. enfim, comecei. Até os mais clássicos, tipo o Disque MTV, aquele top 20 tinha muito rock metal, né, nessa época. Isso, dessa época, era muito rock metal. E aí a gente ia curtindo, né? Ia vendo. Aí vi uma. Aí eu lembro até, porra, eu vi uma parada do Sepultura, eu falei, cara, que parada brutal. Enquanto a gente ouvia Beatles, né? É De mesmo, repente pô. deu esse salto aí, muito louco. É. Mas foi nessa onda. E me influenciando por esses caras, né? Eu gostava muito de guitarrista, eu gostava muito do Brian May, gosto muito até hoje, né? Do Não. Brian May, do George Harrison. Mas sempre foi um cara muito canção, né? Muito de canção, né? Saquei. Aí, e Mas aí, eu acho que já tinha esse sonho tipo, passando o final de semana no quarto, etc. Já estavam pensando, vamos ter uma banda, vamos ter uma banda. cara, eu vou confessar que eu não estava pensando muito nisso, não. Eu estava meio voando. Eu estava meio aleatório ali. Era tudo uma grande brincadeira, né? Uhum. Eu estou lá brincando e tal. O Wilton já estava tocando, já estava tocando com uns amigos que moravam na rua. E aí fizeram até um show assim na rua. Eu assisti e tal, né? Eu tinha umas coisas em casa, meu pai me influenciava assim, pô, para eu tocar música brasileira, né? Ele ficava Uhum. assim, pô, toca esse choro aí, toca não sei o quê, e eu ficava tentando tocar alguma coisa, aprendendo aquela coisa de início, né? Uhum. E que rolava? Não, eu acho que foi bem isso. Eu não tinha guitarra, É isso né? que eu ia Eu não falar. tinha Tipo, guitarra. você ganhou o quê primeiro? Violão ou guitarra? Eu ganhei um violão, meu pai me deu um violão. Meu pai me deu um violão, e um violão tonante, que eu tenho até hoje. Caraca, Ele está maneiro. aqui. Eu tenho esse violão até hoje aqui. Meu pai já é falecido há muitos anos, Uhum. mas eu tenho esse violãozinho aqui, cara. Tá? Tem até que dar uma ajeitada nele. E aí eu fui aprender, eu levava esse violão para tudo quanto é lugar, né? Vai o meu violão, eu ia lá levar e fazia. O Hilton já tinha uma guitarra e tal. Aí, eu, como é que foi isso? O lance da guitarra, cara, é que a gente começou a ver aquelas videoaulas de guitarristas, aqueles VHS dos anos VHS, isso, né? 80, entendeu? O pessoal É, ficava e aí, copiando oi? e passando, né? Isso. Então, tu lembra que aquelas lojas, tinham várias lojas, as É, lojas do Rio, né, que aqui vendiam é CD, Hard and Heavy, onde tem Sherazade, isso, Hard and Sherazade, Heavy, Headbanger, é. né? E aí elas tinham um catálogo, né? Um catálogo Uhum. de videoaulas e de coisas que a gente não tinha internet, entendeu? Bootleg demais, né? A parada. Se vira aí, É. entendeu? Se vira aí. Aí numa dessa, né? O Wilton pediu um show dos guitarristas. É um show clássico que tem Brian May, Steve Vai, José Triani, Nuno Bittencourt, né?
E, sem querer, nessa videoaula, veio uma videoaula do Yngwie Malmsteen. Sem querer. Os caras botaram lá a videoaula. Cara, aí a minha cabeça assim... Eu falei assim, caralho, que esse cara, que maneiro, não dá pra tocar assim. Eu fiquei naquela vibe, né? Que a gente fica, né? Eu não tinha, até então, as minhas referências eram quem? Brian May, o George Harrison, os caras, porra, são caras incríveis, adoro, né? Sim. Mas o Malmsteen deu uma virada na chave, né? Que é verdade, né? No estilo, né? É, verdade. No metal ali. E aí, cara, aí eu falei assim, caralho, eu fiquei meio maluco assim. Falei, eu não tinha guitarra. Aí o Wilton me emprestava uma guitarra dele. E aí eu levava para casa essa guitarra sem amp, sem porra nenhuma. Ficava lá tocando, tentando tirar aqueles solos. Ficava horas, a gente ficava horas olhando esses VHS e eu anotando tudo. Anotava aquelas Que porra todas em isso, cara? tabulador. Sério, cara, um trabalho de maluco. E eu acho que mais maluco era o Wilton, porque ele ficava assistindo eu fazia essa porra junto com ele, entendeu? E a gente, Cara, e ele curtia, cara. E a gente ficava, e nessa, eu escrevia tudo, né? Escrevia tudo e ia para casa estudar, cara. E ficava lá estudando igual um doido, com a guitarra desligada. Meu pai entrava assim no quarto, olhava assim, pô, esse cara tá louco, cara. O cara tá tocando sem som, fazendo, repetindo a mesma caraca. coisa 50 mil vezes. E eu sem. Mas assim, era uma coisa que eu gostava de fazer. Parecia uma terapia, uma coisa muito louca. Né? Parecia uma terapia. E aí como é que fala? E esse foi o começo, assim. Mas o primeiro show que eu fui, e aí nessa época, né? E aí que deu aquele start de tipo, porra, caraca, quero ter uma banda, né? Essa pergunta que você fez. Foi o show do Brian May, cara, no Imperator. Eu fui nesse show, Caraca. né? Aquela turnê do Back to the Light, né? E, enfim, eu já conheci o Queen e tal, aí eu fiquei maravilhado, né? Vi, porra, aquela parada, aquele show, o cara lá sentado com violão, tocando Love of My Life, tocando músicas incríveis, e tudo é apoteótico, né, do Queen e o Ah, do Brian May, consequentemente vai ser, e tudo é muito grandioso. Então eu falei, caralho, cara, que maneiro essa parada. E aí eu buguei. Buguei. E aí, enfim, aí só foi mais influência, né? Comecei como é que fala? A, a estudar mais a guitarra, o instrumento e querer fazer alguma coisa e formar uma banda. e você Foi chegou por a ter aí. aula? Querendo Cara, assim, tipo, nada. não teve aula. Hum. Maneiro, maneiro. Nada, zero. Eu fui ter aula de guitarra, cara, o Allegro já existia, entendeu? Já tinha feito porra, o cacete, a quatro. Que eu fui ter aula de guitarra muito depois, porque eu quis dar aula de guitarra, né? Porra, é engraçado essa porra. Era muito doido. Eu tinha um trabalho, né? Eu tinha um trabalho de boy no centro. Meu primeiro emprego. E aí eu trabalhava de boy. Eu era o escada boy. Aquele cara que só sobe escada. Por quê, cara? Você tem medo de elevador? Não, cara, porque eu trabalhava numa imobiliária, eram 3 andares, assim, entendeu? E a Ah, parada tinha que ser rápida. Então, eu descia escada, subia escada, era muito engraçado. E aí, pô, nem sei mais por que eu falei isso. Tava falando do. Essa porra é não, muito a gente tava engraçada. falando de. A gente tava falando de quando que você para Hum. ter aula, você começou a ter aula para poder dar aula. Isso! Então, aí o que aconteceu? Um amigo meu falou assim, pô, e aí eu ganhava uma miséria, né? Eu ganhava uma miséria de escada boy nesse emprego. E Claro, claro. aí eu falei assim, cara, e a minha vida assim, né? Tudo acontecendo, desmoronando, aquelas coisas da vida. Eu falei, É. cara, o que que eu vou fazer? Não sei o quê. Um amigo meu falou, pô, Lula, por que que tu não dá aula, cara? Tu pode dar aula, tu dá aula. Aí eu falei assim, pô, cara, eu não sei dar aula. Eu nunca tive aula, eu não sei nada, né? Aí, não, você sabe, cara, você sabe dar. Aí eu fui me ligar nisso, né?
E aí eu comecei a estudar, assim, né, a coisa, ia estudar música mesmo, né, estudar música. Entendi, Mas entendi. até então, não, mas eu não procurei professor, não. Isso foi muito depois que eu quis estudar jazz, não sei o quê, aí tive umas aulas com o Nelson Faria. Aula de guitarra mesmo. Eu tive umas 5 aulas, assim, com o Nelson Faria. Ele deu uma organizada. É isso que eu ia dizer, Eu né? já, eu cheguei Te lá, guiou assim e falou assim, ó, é por aqui, cara, vai. ele falou, pô, Lula, sei que foi uma época, porra, mas aí eu já tinha meus. Eu tô com 43, eu já tinha meus 30 anos, né? Eu encontrei o Nelson, eu falei com o Nelson, o Claudinho me indicou o Nelson para ter aula. Aí eu falei assim, pô, Nelson, tô querendo fazer um lance de viajar para fora e tal, e tocar. Ele falou, ih, cara, músico quer fazer coisa lá fora, é músico brazuca. Chega lá tocando chord melodies e tudo sozinho, se vira, entendeu? Aí eu falei, cara, então eu vou ter que estudar. Aí foi que eu tive algumas poucas aulas, mas eu caminhei muito sozinho, né? Assim, meu estudo É de legal isso, guitarra. porque caminhar Hum, sozinho te dá. É claro assim, de repente você hum. demora mais para percorrer esse caminho, mas você vai. Você acaba trilhando a sua identidade, né, como músico. Eu acho que esse Eu acho maneiro, eu acho é legal, um valor, assim. e até eu acho que também é por causa das referências. Eu acho que quem escuta rock, né, quem começa aprendendo a tocar os riffs, quer tocar aquela música que você gosta, a gente vai por esse caminho. É natural, né? É natural. Se você, mas aí quando você quer expandir um pouco mais, você acaba porque, né, limita em algum momento. Se você quer tocar outras coisas, que foi o meu caso, né? Eu queria tocar outras coisas, eu queria, bom, melhorar como professor e tal. Aí eu busquei, né, uma aula, assim, que eu acho importante. E que você Então, acha dessa geração agora, cara? Essa geração digital que já nasce com o YouTube, com todos os professores cara, e aulas disponíveis, e todo mundo, na verdade, é tão bom e tecnicamente excelente, com equipamento cara, excelente. O que você é, acha é disso? um- Você acha que os caras hum. chegariam a esse nível se fossem na raça que nem na nossa época? Ou, sei lá, as gerações vão ficar Cara, melhores mesmo? eu acho que quando você tem referências, né? Quando a coisa chega para você, né? Você tem uma referência. Se você ficar buscando aquilo, você vai conseguir. Por isso que está acontecendo isso. Por isso que a gente descobre. Não tinha internet. E, na verdade, devia ter um monte de gente que já estava tocando pra cacete. A gente nem Ah, sabe. ok, Entendeu? Já verdade. está aí arrasando, né? Quebrando tudo. E a internet ela só, na minha visão, o que é preciso ter cuidado é só dar uma filtrada, né? Para você ter uma direção assim, né? Na hora que você está estudando. Mas também depende muito do que você quer. Eu acho que é por aí, né? E a galera que está aí, tem muita gente boa. Nossa, tem muita coisa boa. Só que está tudo muito espalhado. Eu não sei, estou sentindo isso, né? Na nossa época a gente tinha uma coisa muito de curtir as paradas, né? Curtir, porra, Exatamente. chegou o Tudo é Are You muito. Dead One do Iron Maiden. Eu preciso ter esse disco, pelo amor de Deus. Aí você vai lá na Red Banger e fica esperando. Quase dorme na porta para comprar o disco, entendeu? É Então verdade. isso, esse amor aí, não sei como é que. Eu acho que tá difícil hoje em dia. Mas você acha que isso Mas eu acaba acho. facilitando para o músico ou para a banda que está começando agora ou dificulta? Porque assim, tem uma exposição muito grande. Hoje você põe teu material para streaming, o cara na Finlândia vai te ouvir Uhum. amanhã. Cara, se o cara souber trabalhar o marketing, né, que hoje é isso, né, que é essa coisa do marketing digital, e que é uma coisa que eu também fico aí fuçando para ver como é que faz, né, o que todo mundo está nessa aí, né, quem hoje trabalha com, quer dizer, quem trabalha e quem quer lançar, né, o seu trabalho tem que ficar ligado nisso, né, porque antigamente, aquela velha história que você já ouviu um trilhão de vezes, todo mundo. Bom, como as bandas grandes, as bandas que a gente gosta, né? Teve uns caras que tem uma gravadora grande que lança os caras e que banca aí. E aí algumas bandas tinham esse privilégio de só pensar em música e fazer, né?
não é o caso do momento, Exatamente. entendeu? Antigamente a Então, gravadora, claro que levava um bom dinheiro com isso, mas eles é que uhum. agenciavam o artista. O artista, É, teoricamente, claro que também estou generalizando totalmente para ficar fácil aqui, né? O cara tinha que sim, só se preocupar em compor e tocar e gravar, né? sim, é. Teoricamente era isso, né? Teoricamente manter, claro, a imagem, né? Pensar o show, ensaiar e postura de palco, a identidade do artista. Mas assim, o resto estava por conta de quem sabia fazer. Hoje É, em dia, as bandas passam muito por isso, né? O cara, tipo assim, você pensa no Alegro hoje. Vocês têm que sim. provavelmente se reunir e falar assim, gente, e aí? Né? Quem é que vai fazer o clipe? Quem é que vai divulgar o É clipe? exatamente isso, é uma doideira. E a gente com nossas vidas, né? Tipo assim, Exatamente, exatamente. eu louco, porque né, a gente, nessa época aí do Alegro, começo do Alegro, é uma doação infinita, né? Essa parada é a sua vida e acabou. Você, pelo menos era, né? Pelo menos a gente não Mas todo mundo sabia. era novo. Todo mundo era É novo. isso, exatamente. Então a gente, pelo menos a gente não sabia brincar disso, né? A gente ficava, cara, era uma doideira. Mas acredito que quem tem banda, e eu sei lá, o cara que curte metal, falando assim do metal, sem ser piegas, mas a gente tem é uma paixão, né? É uma É paixão. verdade. Você gosta de heavy metal, você gosta de rock, e você tem banda, é uma coisa apaixonante, você fica naquele mundo submerso e, enfim, né? É, é diferente de você procurar ser músico e tal, é diferente. Banda é É verdade. diferente, É eu verdade, é acho. verdade. E o que você pode contar de experiência aí, cara? Eu cheguei a falar contigo mais cedo hoje, tentando lembrar Sim, daquele show que eu vi no ballroom no Maitá, que era certo. a abertura. Até o Derico falou aqui. A abertura. Não, vocês tocaram junto com o Talion. E aí Talion. eu lembro esse show perfeitamente, quer dizer, perfeitamente nem tanto, né? Mas eu lembrava que era no Uhum. Maitá, eu lembrava que eu tinha visto o Show Must Go On, que me marcou isso. Uhum. Você falou que Sim. pô, a gente tocava todo show. Eu lembro de vocês anunciando aquela música Human Zoo, que eu falei, caraca, Human Zoo? Ele falou Human Zoo? Que nome? Eu vou ver essa música. E eu lembro disso, né? Que E loucura, lembro. né? É, é. Uhum. Eu lembro dessa Uhum. história. E, assim, quais outras experiências que ficaram na memória, assim? Cara, esses shows no Ballroom, acho que foram dois shows, entendeu? Teve um show nosso, né? Só nosso, ou com uma banda de abertura, ou só nosso. Agora me falha a memória, mas teve esse com o Talion. O Talion era uma banda que estava com um suporte, assim, vamos dizer assim, né? Tinha um suporte, eles chamaram o Hugo Mariucci para participar, teve uma outra participação também. Eles estavam, porra, investindo. Michael Kiske que gravou no disco deles. Eles estavam com um esquemão. E aí a produtora falou comigo, queria que o Alegro fizesse junto. A gente queria, né, tocar, né? O Alegro, cara, a gente é aquela banda do underground, né? Entendeu? A gente sempre fez tudo sozinho, né? Uma doideira. Era era sempre assim, né? O Moreno era mais velho, né? Alexandre. E Uhum. aí o Moreno acabava conduzindo, baixista, né? Conduzia mais as coisas, né? E aí, ó, o Bruno tá escrevendo aqui, ele disse que foi com o Venano Ar, depois com o Tyler, que a gente fez lá no Ballroom. Enfim, e aí porra, cara, me lembra aí que eu sou maluco, eu já esqueci Aí vocês tudo. tocaram com o Stratovarius. Ah, sim, então, esse show do Ballroom foi isso. Ah, depois a gente fez shows com Stratovarius. Stratovarius a gente fez no América, cara. O América Eu vi esse foi. show também, eu tava nesse show também. Você estava nesse show? Cara, Ah, esse dia foi uma loucura, né? A gente. aquela A gente acústica foi fazer o bizarra, show. né? Aquela acústica bizarra na América, a passagem de som foi caótica. A gente teve um super problema na passagem de som. Essas coisas de banda que vão abrir shows, né? O Alegro teve um período muito legal que a gente era chamado para. A gente teve a oportunidade de abrir shows para várias bandas. A gente tocou com Êxodos,
a gente tocou com o Angra, com o Xamã, com o Dr. Sim, né? A galera que estava assim, Dr. Sim, o Angra foi na turnê do Fireworks, né? É. O Dr. Sim no primeiro disco. Não, depois com o Mike Vicera. O Mike Vicera, olha só que doideira. Que é, o E Dr. a C não gente. viram, mas o Angra eu devo ter visto, porque eu acho que eu vi todos os shows do Angra nessa época. Entendi. O com Saxon, a gente tocou em Minas. O nosso disco estava rolando legal assim. E o show do Stratovarius voltar. A gente, caraca, teve um maior problema, cara, porque a gente tinha combinado uma coisa com O Derico falou que vocês tocaram March of Time. Eu lembro disso. Caraca, March of Time eu no lembro disso, eu lembro Stratovarius. disso. Caraca, eu É, lembro. maneiro, maneiro. Vocês tocaram E fora também do aí Rio, então. tocamos fora do Rio, pouco, mas tocamos, entendeu? Fizemos em São Paulo, interior de São Paulo também, não estou lembrando agora. Eita, caraca, não estou lembrando. A gente fez umas buraqueiras. Fizemos lá na Ledsley também, né? Cara, o Alegro tocou em muito buraco. Tem que Muito ser, né? Tem maneiro. que ser, né? É normal, né? Tem que ser. E a gente tocando. Cara, teve uma época que a gente tocava no garagem todo mês. A gente encheu o saco. Vamos tocar no... Ou tinha um show marcado por mês lá. O Fábio, né? Aham. Falecido. O Fábio marcava essa parada. O Alegro, Lu, vamos botar o Alegro. Aí a gente fazia lá. Mas só terminando essa parada do Stratovarius. Esse dia do Stratovarius, cara, foi muito tenso. Porque a gente teve um super problema com a bateria, que a gente achou que a gente ia também tocar na mesma bateria que a do Stratovarius. Então, cara, deu uma merda federal. E aí não era isso na hora. Cara, muito engraçado. E aí, como é que você arrumou a bateria? Estavam sem Aí bateria? por acaso o João estava lá, o João que toca comigo no Galo Absurdo, meu trabalho instrumental, né? Aham. Até então a gente nem sonhava de tocar junto. Mas o Johnny salvou a gente nesse dia, entendeu? E a gente, porque na verdade foi uma falta de comunicação mesmo, né? A gente levou aquela batera, Uhum. mas aí a gente não entendeu. Pô, a gente fez isso e a gente não pode tocar na minha batera, entendeu? Os caras tinham passado o som. Era um outro esquema, uma coisa deles lá interna, alguma coisa deu problema e a gente ficou na pista. Cara, foi tenso, hein? E a gente conversando com o Toninho, que era o empresário do Angra na época, ele que tinha trazido. Né? É, Tretas. Alegro. Uma vida de tretas. Tô brincando. tretas. Tretas fazem parte desse, Pois é. desse mundo. Que bom, né? Não, pelo menos pelo menos as tretas, assim, quando passam, você consegue rir disso, né? E falar assim, Cara, foi. no dia foi foda. No dia foi tenso, cara. No dia foi tenso. E Eu vem, lembro que eu fiquei. Fala. e vem cá, em relação ao equipamento, cara, você que deve ter pego todas aquelas pedaleiras de tech do início, Porra, e toquei com aí, tudo. aí V-Amp, chegou. fiz show de V-Amp, fiz shows Então, de Digitec, fiz show. Cara, teve um show do Alegro no garagem, cara. Puta que pariu. Eu lembro, acho que um dos primeiros shows do Alegro. Eu tinha uma Jackson, aquela Jackson com a mãozinha pra cima, assim, né? ah, Aquela Jackson, metalheiro, metalzão. Aí eu, porra, subi e eu levei uma guitarra só pro show. Eu não tinha a menor experiência, não sabia, né? com Então, Floyd? com Floyd, Ah, isso. Levei uma guitarra só pro show. Cara, subi no palco, começou o show no primeiro música. Cara, no primeiro solo, pum, arrebentou a corda. Fudeu. Fudeu! Aí só que, cara, eu fiquei assim, caralho, cara. No garagem, né? O show acontecendo, a casa tava cheia. Aí o que eu vou fazer? Desci pro camarim. Desci pro camarim. Quem tava no fugiu. camarim? O Pimenta. Conhece o Pimenta? Sei, conheço. Guitarrista. Então, Aham. aí eu falei, Pimenta, me dá tua guitarra. Me empresta tua guitarra, cara. Se eu não vou conseguir fazer o show. Aí ele me emprestou a guitarra, voltei Bom, pelo menos e era fiz o um show. mundo que tava todo mundo afinado em mim, né? Pelo menos. Se fosse hoje em dia. Tava todo mundo afinado em mim. Se fosse. Porra, ferrou. Mas aí eu entrei e a guitarra dele também era uma Jackson, igual a minha, cara. E aí foi muito engraçado. Acabou o show, aí o Wilton. Lula, o que aconteceu no início? Como é que você trocou de corda tão rápido? Eu falei, não, cara. Peguei Troquei a de guitarra do guitarra. Pimenta e fiz o show, cara. Foi.
Foi Cara, que engraçado. perrengue. Cara, perrengue do underground, né? Entendeu? Foda. É E aí, isso. eu imagino assim, você começou com, com esses equipamentos na época surgindo para Sim. facilitar a vida, mas um som tosco. Chegou até você já chegou assim num nível de hoje eu tenho um amplificador que eu quero, etc, mas ainda fico buscando um som simples Cara, digital, ou você parou no analógico? cara, não, eu não fico mais buscando porra nenhuma. Chega, porque, porque é o seguinte, eu tenho umas coisas que eu uso hoje no digital, né, claro, porque eu tenho uma parceria com a IK Multimídia, né, Ah, e eles, pô, aí eles, isso começou porque eles me chamaram, porque eu sou violonista, né? sim. Também. E aí já é outro mundo paralelo, Não, a gente vai falar né? disso também, a gente vai falar disso também. Ah, beleza. E aí a galera da IK me chamou para fazer um workshop, né? Do iRig Acoustic Stage, que é um microfone digital de violão. E aí começou essa história com eles, essa parceria e tal. Passou um tempo, aí, enfim, recebi os plugins e tal. Eu já gravava, óbvio, coisas com digital, né? Sim. Eu sou das antigas, né? Então eu gosto do amplificador. Então eu tenho, pô, não sei se vai dar para ver, eu tenho do lado da minha mesa um, um Mesa aqui, Aham. que é o som que eu gosto, entendeu? Eu Sim, uso sim. pouquíssimos pedais, entendeu? Eu uso um chorus, um booster, né? Um tube screamer, né? Para dar um Aham. boosterzinho. Uso a distorção do amp mesmo. É, eu sempre fui um cara muito simples com isso, né? Mas usei essas coisas todas. Eu nunca confiei muito de tocar com o digital ao vivo. Eu tenho medo, confesso. Até porque a Entendeu? experiência, com certeza, já passou por muito desses Porra, já perrengues passei por de, muitas paradas. de tocar em casa, falar assim, agora esse é o preset bom. Bom, chega no show, que isso, cara? Cara, exatamente. Ninguém Tu tá me chega lá e ouvindo, eu não tu, tô me ouvindo. caralho, não é isso. Uhum. E aquela velha piada, né? O cara fala assim pra você: Não, cara, vai lá. Época do Alego. Vai lá, não, tá tranquilo. O amp tá lá, tem um amp super maneiro. E tu chega lá, porra, fudeu. A gente aprende, né? A gente aprende. Porra, pois é, Aí, cara. a partir daí, hoje em dia a galera tem outra. Como é que fala? Tem mais referências. A gente não tinha essas paradas, né? A Verdade, é verdade. gente, Não, a não, hoje gente em ia dia, assim, aprendendo na marra, né? Na até marra. quando não tem amplificador na casa, de repente você já leva um equipamento que dá para plugar na mesa e fica tudo menos pior. Isso. Fica tudo, fica tudo melhor. Menos pior, é. Mas nessa época foi muito louco, porque ainda nessa época, né, que a gente, voltando aqui, aquela história que você falou, essa coisa, quando é que eu vi que eu queria fazer isso? Eu também tive um outro insight que foi no show do Angra. No show do Angra que a gente fez no Fireworks, turnê do Fireworks, né? No Scala. Não sei, você estava nesse show? Você foi nesse show? Show do Angra, turnê do Não Fireworks, no lembro. Scala. Ah, em É. escala, não E lembro. quem chamou. Talvez. E aí, cara, muito engraçado. Eu estava lá na minha vida de Shadow Boy, né? E aí, eu falando com o Alegro já existia. E aí, eu falando, só tô contando derrota, né? Lives da derrota. Aí Calma, eu. vai ter bons altos aí. Não, fala Maneiro, sério, maneiro. tocando com um monte de gente, já Mas que eu vamos acho misturar maneiro as derrotas, pô. pô. Cara, eu tava lá na minha vida de Shadow Boy. E de repente, aí o Wilton, eu falo com o Wilton, né? Vocalista do Alegre. Porra, Wilton. Como é que fala? Hilton, tu vai no show, sei o quê. Aí eu não, aí ele, pô, eu também não, pô, tô sem grana, sei o quê. Tá, beleza. Daqui a pouco o batera do Ixos, acho que era foi o batera do Ixos na época, né? Ixos, banda de trash, acho que Sei, tá aí sei, até sei. hoje, o Ixos tá tocando, né? Aham. Aí, cara, o cara chamou a gente para abrir o show. Eu falei, como assim, cara? A gente vai fazer o É, show. o Marcelo na época? Marcelo Led? É. Cara, acho que foi o Marcelo. Foi o Marcelo que me deu um toque e falou, pô, Lula, tá a fim de abrir o show do Angra? Eu falei, cara, como assim? Aí eu falei, pô, a gente nem ia pro show. Aí eu falei, pô, beleza, Cara, vamos joia. nessa. E aí, porra, muito foda. Aí a gente foi lá, né? No 474, com a guitarra no braço. Ô, Os moleques.
Aí subimos no palco, fizemos show. Aquele dia foi um dia assim, marcante, assim, também. Entendeu? É, foi um dia maneiro. Eu tava no palco, assim, num super palco, né? Uma parada legal. Foi massa, cara. Eu Cara, adoro você foi essas de histórias. ônibus. Adoro essas histórias. Ué, você não foi de Uber, não, cara? Porra, Uber é o cacete. Aí acabou o show, né? Acabou o glamour. Aí a gente desceu, foi pro ponto ali no Leblon e pegou o 474 de volta. Bom pra caralho. Acho Mas- maravilhoso. E mas- aí, enfim, sessão trash. Trash metal. Não, mas então. E aí, Ah, e essa tua transição, assim, transição mais ou menos, vai te virar uhum. assim, você estava totalmente inserido no meio, na No cena metal. heavy metal, do metal, Sim, totalmente inserido. E aí, de sim. repente, se você considera que tenha se reinventado para voltar, começar a estudar jazz, violão clássico, choro, tudo isso, você se reinventou ou estava guardadinho? Você só olhou e falou assim: agora é o momento para Cara, navegar eu não. por Na outros. verdade, eu não pensei muito nisso, não. Na verdade, o que estava acontecendo? Eu sempre ali, tudo que a gente fazia ali no Alegro era muito, tipo, a gente sempre muito apaixonado, né? Eu gostava muito do que eu fazia, eu adorava compor as músicas, eu gosto, né? E na época eu fazia isso com muita, com muita paixão, adorava aquilo. Só que a gente tinha feito esses shows muito legais, muito foda tocar com essas bandas, né? Essas bandas clássicas, a gente fez um show no Circo Voador foda com o Corsos e o Êxodos. Foi demais, muito incrível. Né? Só que, cara, é, a gente estava naquela coisa assim, caraca, não conseguia muito ir, não sabia muito o que ia fazer. Entendeu? O Alegro. Essa que é a verdade, entendeu? A gente ficava meio perdido, a gente não tinha uma direção, alguém para. Caralho, vamos fazer isso, vamos. O que a gente vai fazer? Sabe? E aí, cara, as coisas foram acontecendo, aí a banda se rompeu, né? Numa época, e aí mudou os integrantes. Aí a gente foi gravar um segundo disco, a coisa não fluiu muito, e eu comecei a sentir necessidade de. Eu pensei assim, cara, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer outras coisas. Entendi. Não queria, não estava pensando em acabar com nada, mas eu precisava dar uma olhada em outras coisas, uma coisa que estava me sugando, me puxando. E aí teve um momento que eu falei, pô, Hilton, cara, eu não estou conseguindo fazer, entendeu? Eu preciso dar um tempo, preciso dar uma olhada na minha vida aqui. E a minha vida, caótica, muitas coisas acontecendo, coisas pessoais mesmo, né? E tal. E aí eu falei, cara, não estou conseguindo. E eu não foi nada programado. Essa coisa de tocar violão, eu já sempre tive isso, né? Por causa do meu pai e essa influência do choro. Uhum. Então isso, o que aconteceu? Eu já tocava, eu comecei a pegar uns trabalhos assim, né? Porque assim, o que acontece com a gente? A gente com banda, né? A gente investe pra caralho, a gente tenta fazer o show, ganhar uma grana ali do show, fazer uma parada, tentar ver qual é o melhor esquema. Mas, cara, na época do Alegro, caraca, a gente era muito perrengue, entendeu? A gente fazia na raça, né? Eu acho que é 880, né? Tem uns grandalhões e tem a galera que está tentando fazer. Então, não tinha muito essa coisa do mediano. A galera tentando. Em São Paulo tinha uma cena maior. Eu fui algumas vezes para São Paulo, conversava com o Pompeu, do Corsos, batia um papo. São Paulo sempre andou melhor, né? Sim. Aqui no Rio era Nós, sempre um pouco mais difícil, embora tivesse uma cena muito maneira, entendeu? De bandas. Mas a gente tudo a gente que fazia. Na verdade, não mudou muito do que é hoje. A gente, na verdade, só mudou a forma como é, né? Que hoje tem o digital e tal, mas na verdade, é. agora qualquer pessoa pode fazer uma coisa que parece nível assim, internacional, né? Parece uma coisa Exatamente, de você pode milhões de gravar em dólares. casa a tua guitarra. Na minha época eu não podia. Se eu gravasse em casa, a minha guitarra ia ser um lixo. Não, Ia ser uma merda. é Entendeu? A verdade. gente tinha que ir para um estúdio fodão, com um Marshall, JCM 800 ou 900 e gravar o disco, cara. Entendeu? Não tinha essa. Entendeu? Não tinha.
Eu não ia, não tinha plugins de não sei o que para simular. Tinha um plugin, mas era ruim. Entendeu? Exato. Na Aí, verdade, os então, plugins começaram a ficar bons acho que de uns 7 anos pra cá, né? é isso, exatamente. E aí, e mesmo assim, eu fiquei com essa coisa. Eu sou das antigas, né? Eu não sou. Pô, é óbvio que eu não sou Claro, um cara claro. radical com isso. Aham. Mas como é que fala? Eu gosto, né? É quem não gosta, né? O Verdade. guitarrista vai lá, esquenta aquele amplificador, aquelas válvulas e grava com aquela parada lá na estratosfera. Né? Bom pra caramba. Mas Mas aí você você tava. estava Fala. nessa busca por fazer alguma Isso. coisa. Eu comecei a ver que, pô, eu também tinha alguns trabalhos ali, como eu toco violão, eu já tocava violão de aço, nylon, da minha forma, né, também bem particular. E, cara, eu comecei a trabalhar nesse meio, acompanhando artistas. Aí tiveram alguns artistas que me chamaram, alguns cantores, eu comecei a acompanhar cantor, violão e voz. Comecei a acompanhar cantor. E de guitarra e violão, né? Então começou essa coisa da música brasileira pintar mais na minha vida. O choro, eu tinha essa coisa desde criança, então não foi uma. Eu ouvia tanto aquilo quando era criança que Uhum. foi uma coisa meio natural que isso começou a vir. A galera confunde um pouco, porque eu gosto muito, né, do estilo e tal, eu gosto muito de samba, choro, né? Mas mas é uma coisa que, assim, eu não sou eu não sou o cara do choro, só o cara do choro, né? É uma coisa que eu tinha Sei, como sei. de criança, então para mim é uma coisa muito natural. Meu pai ali tocando. Então quando eu vi aquele repertório de violão, até dessa época que eu falei com o Nelson Faria e tal, eu falei, cara, eu vou começar a fazer um repertório de violão aqui. E aí eu me meti a fazer um concerto na UFRJ, porque eu sou metido. Eu falei assim, Tem que ser, eu tem que cheguei ser. e falei, Valeu. eu falei assim, cara, eu preciso de um teste, de um teste. Preciso de um teste. Porque eu não estava muito confiante com essa coisa de, porra, o Brasil, o Rio de Janeiro tem violonistas incríveis, então eu conheço, tenho colegas, pô, a galera toca demais, entendeu? E eu tava assim, cara, eu preciso pegar uma confiança aqui com o instrumento, com o violão, porque eu tava curtindo muito a onda do violão. A guitarra, nessa época, ficou um pouquinho de lado, Aham. né? E aí, essa coisa do violão solo. E aí eu falei com o Claudinho, Cláudio, que era do Dust From Music, baixista, meu amigo até hoje, Cláudio toca em orquestra, né? E aí o Claudinho me ajudou muito nessa etapa aí, né? De fazer outras coisas, de me colocar para tocar, de me colocar no fogo, né? Entendeu? Então eu devo muito ao Cláudio. Cláudio, porra, meu irmão pra caramba, entendeu? Cláudio que me botou assim, tipo, aí ele foi, sabe o que ele fez? Ele foi na UFRJ. Eu acho que agora pronto, não posso falar isso nessa live. Ele chegou lá, não, nessa eu posso. Mas Ah, ele chegou lá e falou assim: "Cara, recital de mestrado". Botou o meu nome lá e eu caraca. fiz um recital de mestrado sem mestrado. É, mas Só o nome, só o nome. passou no teste que você queria. E aí eu passei no teste que eu queria. Aí eu fiz esse teste e aí em seguida eu e tava, porra, foram uns amigos, foi uma galera da escola de música, caraca, muito engraçado essa história. E aí Maneiro. eu fiz essa parada e fui para Paris. Olha que doideira. Porque eu falei assim, cara, eu vou tentar alguma coisa fora do Brasil. A minha vida aqui não estava muito legal, não estava muito feliz. E aí eu dei uma volta lá. Fiquei alguns meses, toquei com um monte de gente, música brasileira, né? E, e aí voltei, fiquei alguns meses, voltei, e aí aqui eu tive a oportunidade de começar a tocar com umas orquestras. O Cláudio me chamou para fazer uns eventos tipo 100 anos de Noel Rosa, 100 anos do Cartola, Saquei. eventos comemorativos. E aí me chamaram para fazer o violão. E nessa de eu fazer esse violão e começou a minha vida aí, nessa história de orquestra, né? Caraca, E você já foi para Paris falando francês? Tipo, você já pensou, vou estudar? porcaria nenhuma. Eu pensei, essa história, cara, que eu fui morar em Copacabana, eu morava numa casa que a gente chamava de sede, né? Sede, porque todos os amigos se reuniam naquela casa. E eu morava com 4 amigos, um pianista, o Luiz De Simone, que era do Sigma 5, Aham. né? E o Luiz, eu morava com o Rafa, que é um amigão meu, irmão também do cinema, e com a Marcela,
Chaves, né? E aí, que é uma ativista do Greenpeace, fotógrafa, amiga minha, Cara, né? Então era uma casa muito maneira. A gente tinha arte para tudo quanto é lado, toda hora. Então nessa daí eu conheci uma grande amiga que é a Pascale, né? Aliás, encontrei a Pascale tem 2 dias, né? E aí a Pascale falou: Lula, quando você quiser ir para lá, cara, dá um toque, tu tem onde ficar, e não sei o quê. Aí eu maneiro, cara. Maneiro. aproveitei a oportunidade. E aí comecei, fui de violão mesmo nas costas, toquei num monte de lugar, fiz uma porrada de coisa com um monte de gente, música brasileira, né? Aí fiz um show do Galo Absurdo em Paris também, que a galera, eles estavam aqui, não, vamos lá, vamos se reunir e tal. E isso tudo, Nilma, eu não tinha grana não, cara, entendeu? Meus amigos me ajudaram, eu fiz uma vaquinha, umas coisas assim Maneiro, muito loucas. maneiro, que Muito maneiro. maneiro. Eu sou muito grato aí pra essa galera. E aí eu fui e arrumei um show do Galo Absurdo. Os caras da banda, o Galo Absurdo é meu trabalho instrumental, né? Sim. De guitarra. E aí eles foram pra lá. Eu marquei um show no estúdio Blur. E a gente fez. E eu não, você me perguntou da língua, né? Eu Uhum. estudei um pouco o francês e inglês antes de ir. Estudei com uma amiga, estudei francês um pouco. Pensando E aí nisso. lá, pensando nisso, é. Uhum. E aí eu falei, cara, eu tenho uns meses aí. Aí eu estudei aquele basicão, né? Je m'appelle. E aí, vambora, se vira nos 30 lá. Aí eu, porra, fui, cara, chegava na night. E aí, é muito engraçado que eu não fiz muito essa coisa aqui no Rio, dessa coisa da night. Mas nunca foi muito um lance que eu quis, né? E Uhum. aí lá eu já fiz bastante isso. Toquei em tudo quanto é lugar. Toquei no forró. Os malucos do forró me adoravam que eu fosse de guitarra. Olha isso. Olha a parada. Eu indo lá no Caraca. forró. Olha, eu botei essa camisa aqui para enganar vocês, tá? Mas tô brincando. Não, tô brincando. Então, cara, vida de músico. Eu fui lá, Que adoro, mas eu curto. Entendeu? Eu fui lá, pô, foi massa. Porra, foi massa, cara. Adoro tocar no forró, baião e tal. E aí eu virei esse cara assim, meio bem plural. Eu sou um cara muito eclético, gosto de muita coisa. Uhum. O rock, é aquela coisa, cara. Vou falar uma coisa aqui, vou bajular os metalheiros. Quem é metalheiro nunca deixa de ser metalheiro, não adianta. Quem é o verdadeiro metalheiro? Porque tem aquela O galera verdadeiro, que o ouve. true. Exatamente, exatamente. Mas Você, na verdade é isso, né, cara? Acho que assim, claro que você tem um gosto. O Queen e os Beatles nunca vão te abandonar, assim como tua exatamente. influência Uhum. que você pegou quando criança do teu pai já também não vai te abandonar, mas você tem esse lado roqueiro de shred. Eu gosto de shred, eu vou lá e não aguento, eu fico lá fazendo, eu faço aqui meus vídeos, minhas coisas, divulgo meus trabalhos, né? Mas Aham, gosto dessa parada. Eu não maneiro, deixei nada disso, maneiro. né? E Vem cá, aí, me conta o Cirque du fala. Soleil, cara. Caraca, Cirque du Soleil não tem muito mistério. Na verdade, eu não tenho grandes histórias. Na verdade, eu fiz um teste, né? E o Cirque du Soleil abre como é que Seletiva, fala? Abre para audições, audição. né? Aham. Audições de tempos em tempos. Você só abre audições de tempos em tempos. Numa dessas, que eu estava aí meio perdido, querendo ver o que fazia, eu falei, vou fazer essa parada. Aí eu comecei a ver. Aí eu me inscrevi. O que que acontece? Eles mandam para você uma 5 partituras, 5 músicas de espetáculos diferentes, né? Ah, E você tem que interpretar essas músicas, né? E em vídeo, né? Se apresentar em inglês ou francês, né? Fazer um vídeo se apresentando, falando o que você faz, né? Não sei o quê. Esse é como é que fala? A audição, né? E aí aham. é performance. Então você faz em pé, você, porra, Mas tem que ter violão. figurino, tem que ter luz, essas Não, coisas não assim, tem que ó. ter figurino, não. Não tem que Ah, ter figurino, não. O importante é que é o seu perfil. Qual é o seu perfil, né? Como você faz aquilo, se você se encaixa naquele perfil, entendeu? uhum. Num perfil de algum espetáculo, né?
Entendi. Então o grande segredo ali, o segredo de passar no teste. Vai lá, anota aí, galera. Tô Bizu, brincando. bizu. O Ah, bizu é o seguinte: toque o que está escrito. Toque o que está escrito. Não inventa moda. Toca o que está escrito, mas toca sendo você, entendeu? ah, Tipo, esse é o lance. Com a performance, né? Então aí você faz um vídeo em pé, né? Tocando guitarra. Eu fiz uns 2 vídeos assim. Os de violão eu já fiz sentado, interpretei. E aí o que acontece? Quando você e aí eu passei na audição. Eu passei na audição. Aí eu mandei assim, valeu. Aí daqui a pouco caraca, passei. Aí, aí eles te mandam um certificado, cara. Entendeu? De tipo, você agora faz parte do casting de artista, de Zeca, de pô. Saré. Aí você, caralho, maneiro, né? É muito legal, né? Aí, pô, aí a galera, eu falei, pô, galera, não precisei fazer piruetas, nem. Tô brincando. Nem ficar, nem se Não, mas maquiar. cara, é um trabalho de músico, né? É um trabalho de músico. Eu gosto, né? Mas o que acontece? O Cirque du Soleil é você ser versátil, você tocar vários instrumentos, você tocar na Mas, prova, no mas, lance, toquei bandolim, toquei violão, mas ah, acabou que, assim, eu não cheguei a fazer nenhum espetáculo. Eu entrei no casting, entendeu? Mas entendi. aí eu fiquei vendo, eles me mandaram e falaram, olha, o próximo passo é uma audição aqui no Canadá para um espetáculo, né? Mas Entendi. acabou que isso não aconteceu. Aí eu comecei a fazer teatro aqui no Rio. Eu comecei a fazer musical pra caramba. E aí é outra vida. Aí eu fui pro mundo do teatro. Aí comecei a fazer teatro musical. Aí fiz Hedwig. Hedwig era uma peça foda, rock and roll. Não sei se você sabe. Você conheceu? Eram dois atores, né? Que se Aham, vestiam se travestiam. Eles aham. eram travestis. E eles cantavam, porra, é maravilhoso. Tem um filme, Hedwig. A trilha sonora é maravilhosa, é a trilha só do filme, é rock and roll. E aí nessa peça eu era um punk, né? Então eu fiz sub de um amigão meu, o Pedro Nogueira, Pedrinho, que tocava no Rodox, Ah, Luxúria, o sei. guitarrista do Luxúria, Ah, Rodox. Então, Pedrinho, meu amigo demais, entendeu? E aí, se ele estiver vendo aí, porra, abraço pra ele pra caralho. Eu cara, adoro Pedrinho. E aí, a fala vibe de aí. teatro é excepcional, cara. Eu adoro. É outra parada, é outro lance, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer esses lances rock and roll e também fiz uns outros espetáculos de outros estilos, de samba, né? Tocando samba, tocando jazz, músico, né? Tocando jazz, tocando samba, tocando choro, né? Entendi. Então, por isso é muito legal. Isso é legal. O teatro, ele também vai te puxar para você fazer essas coisas, né? Para você se dar conta disso. E é muito, assim, eu fiz muito incêndio, apagar incêndio. Vamos lá, vou apagar incêndio. Apagar incêndio é tipo, fudeu, Olha os Lula, perrengues aí de chega aí. novo. Os Te perrengues aí. perseguindo. Porra, eu fiz o Gilberto Gil, né? Aquele abraço musical, né? Gilberto Gil, aquele abraço. Cara, eu fui fazer o Gilberto Gil que o menino pegou chikungunya 2 dias antes da estreia. Aí os malucos, Lula, e aí? Topa essa parada, esse perrengue aí? Eu falei, caralho, vambora. Aí eu fui lá, peguei as paradas, as partes, anotei tudo, aquela loucura, né? Vambora. Aí fiz a temporada. Fiz a temporada. Fiquei lá na coxia, sem palco, não tava no palco não, não via ninguém, Aham, tava entendi, num entendi. buraco. Porque ele era assim, eles tocavam, era uma. A performance é a seguinte: os caras tocam e cantam e dançam, entendeu? Os próprios atores. Um deles se machucou. Então eu ia substituir um deles. Eu não. Bom, nem que eu quisesse, eu ia conseguir dançar e fazer tudo em 2 dias, né? É, E cantar e tudo. Então, eles reformulou a parada e eu fiquei assim na coxia, tocando baixo, ukulele, guitarra, violão, não sei o quê, essas paradas todas. Muito legal. Caetano vendo, assistindo.
Ai, cara, Que muita história foda, cara. legal. Foda, cara. E vem cá, e aí a gente tá falando de parar de performance ao vivo, no Performance. teatro. Aham. E a pandemia? O que você pode falar da pandemia, cara? Da Acabou. pandemia, ó, Parou a tudo, menos Milena, a live. Milena tá falando aqui, daí você dançou, não, não dancei, Milena. Um beijo pra você. Não foi dessa vez. Não foi ainda. Não foi dessa vez. Mas olha só, E aí, o a que você pode falar da pandemia, pandemia, cara? que eu tô fazendo? Posso falar da pandemia? Como assim? Você quer saber o que eu tô fazendo? O que aconteceu? Como é que você teve que se reinventar com muita gente? Começou a dar aula online, investir no teu Instagram? Você Então, está o que ansioso pela aconteceu? volta? Como é que é? Então, em 2019, Ah, eu estava fazendo muitas coisas legais, né? Que eu estava tocando com orquestra. Eu fiz o Led Zeppelin com orquestra, uma turnê. maneiro. A gente fez aqui no Rio, a gente fez Vivo Rio. Eu fiz o Queen com orquestra. Eu fiz muito Amy Winehouse, esses tributos com Sei. orquestra, com orquestras diferentes. Eu estava fazendo isso e estava fazendo outras coisas também. Muito show. Beleza, já entrou 2020. Aí, e continuando com as aulas, meus alunos. Entrou 2020. Porra, pandemia. Começou. Quando eu saquei essa parada da pandemia, aí eu pensei, putz, cara, vou ter que fazer alguma coisa, porque vai acabar os shows, vai parar tudo, né? O que a gente vai fazer? Cara, eu simplesmente conversei com meus alunos, pô, hoje eu tô, pô, meus alunos são ótimos, não querendo, já querendo bajular meus alunos, Claro, claro. né? Mas, tipo, porra, adoro meus alunos. Eu falei com meus alunos, falei, gente, vocês gostariam de fazer as aulas todas online, né? Porque agora estamos nessa, tá complicado. E eles todos toparam, e aí, e aí eu, né, comecei as aulas online e comecei a investir muito nisso, não olhei para nada. Nada. Eu falei assim, vou fazer isso aqui, porque não vai rolar. Eu estava vendo, a gente estava vendo lá na China, estava vendo tudo que estava acontecendo, porra, um mundo caótico. Eu falei, cara, essa parada vai chegar aqui, galera, não tá nem aí. E aí, olha só que doideira, eu fui fazer um sub, né, um sub do para um amigo meu, pro Daniel Drummond, no Seu Bando, uma banda, né, que toca por aí na noite, toca de tudo, né? Ah, E aí eu não faço muito a coisa da noite, mas pô, eu sempre faço os trabalhos que o Daniel me manda, porque ele é sempre legal. E aí eu comecei a fazer a parada com ele falou, Lula, me cobre lá, dezembro, janeiro, não sei o que eu não estou conseguindo fazer. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer esses dias com essa banda, né? ah. E aí tinha um show que. Quando é que foi que a pandemia começou? Abril? Março, final de março. Final de março é que Foi começou a final, fechar tudo aqui, foi pelo menos final aqui de no Rio. março, né? Então, a pandemia ia começar e aí eu tinha um show no sábado. Não, ia fechar tudo no outro dia. E aí começaram a falar do coronavírus. Aí eu falei assim, caralho, fudeu, a gente vai fazer um show. É isso mesmo. Aí eu falei com os caras, não deu para desmarcar. Aí eu fiquei bolado. Aí eu falei assim, caraca, como é que vai ser? Aí, beleza, fui lá fazer. Eu tava meio bolado, porque eu já tava tendo muita informação do que estava acontecendo antes. A galera tava um pouco sem saber mesmo, né, o que ia rolar. Mas eu fiquei muito, muito assim, bolado. E tanto que quando rolou da galera ficar em casa, esse lockdown, que a gente não fez um lockdown de verdade, É, mas, um, mas a gente ficou em casa uns 2 meses aí, é. iniciais. E aí o que aconteceu? É, eu fiquei bem em casa, né? Então fiquei bem atento no que estava rolando, né? E fiquei bem bolado, assim, né? Mas aí rolou esse show, né? E aí eu fiquei focando só nos alunos. Eu fiz só 2 apresentações em 2020. Pô, foda, né? Complicado para todo mundo. Mas eu tive oportunidade de fazer uma apresentação com uma Johann Sebastian Rio, que é uma orquestra que eu faço parte, que toca música barroca, né? Eu sou rodado, meu filho. Eu sou Caraca, rodado. é mesmo, pô. Eu vou lá Você, e você me meto. acha, você acha que depois, quando as coisas voltarem ao normal, pós-pandemia, Hum, não sei quando, a galera vacinada, você acha sim. que
que as coisas vão voltar a ferver, porque todo mundo vai estar louco para ir a teatro, festa, show, Cara, evento, ou vai estar eu, todo mundo quebrado de grana? eu acho que pode estar todo mundo quebrado de grana, mas eu acho que a galera vai estar querendo fazer as coisas vão ficar um pouco mais. As pessoas vão fazer as coisas, né? Tá todo mundo querendo, né? Acho que as pessoas vão aos shows, as pessoas vão querer Mas não é na cultura, né, cara? A gente viver, tá tão viver isso, sedento disso, né? cultura, entendeu? Eu acho que não sei muito te falar com relação a essa coisa de grana, né? Mas as Aham, pessoas vão estar a fim de estar com as pessoas, óbvio. Eu não acho que não, entendeu? é A verdade. fim de ir. Eu acho que as pessoas, eu acho que também quem faz show, acho que as coisas vão ficar um pouco mais, facilitar um pouco as coisas para que a coisa aconteça, né? Entendi. Então eu acho que tem que pensar assim também. Como eu estava te falando, eu tive só oportunidade de fazer duas apresentações. Fiz uma com a orquestra, com a Johan, né? Uhum. E foi uma coisa super fechada. Eu fiz exame para poder encontrar as pessoas, porque era uma coisa de orquestra, muita gente, né? Sim. Então foi uma coisa com um protocolo lá possível, e aconteceu. E aí depois, eu fiz também um festival que eu toquei com o Stanek, José Stanek, da harmônica, da gaita, né? Que é um Ah, cara foda, solista, maravilhoso, e que eu tenho a oportunidade de vez em quando tocar em duo com ele, né, violão e gaita, e tocar música, como é que é? Música clássica e música popular, né? Então eu participei de um festival de Londrina, e aí eu toquei, tudo online, né? Isso online, né? ah, O, o, a, o concerto ele era ao vivo, mas né, com esses protocolos aí, tinha que poucas se juntar pessoas para tocar. era uma coisa mais também de empresa, uma coisa mais fechada. Agora, Uhum. essa semana, amanhã eu tenho um ensaio, né, de orquestra com esse esquema de protocolo e tal, porque vai ter um concerto do samba segunda-feira, um concerto de orquestra. Claro, arranjos para orquestra, né? Uma releitura de músicas de Cartola, Noel Rosa e Nelson Cavaquinho. Bom, é maravilhoso, é lindo esse concerto, cara. A galera, se puder ver, já fazendo aqui aquela. É isso que eu ia te falar, cara. Eu ia te perguntar, te pedir justamente para isso. Hum. Vender o teu peixe aí, dar o teu recado e falar também de projetos futuros. Se você já tá pensando em lançar alguma coisa, fala do Alegro Cara, também, se que a gente pode ver alguma coisa. Vocês lançaram um clipe então, recentemente. isso, o Alegro lançou um clipe agora, da Puzzle, né? A gente lançou um single, 3 músicas, fizemos um show no Calabouço, que Antes de esse fechar. show no Calabouço. Hã? Foi? Antes de Fechado, fechar. Antes, antes de fechar, isso. A gente conversou muito sobre isso, né, cara? E aí, vamos fazer um show? O que a gente vai fazer? Essa volta, né? Essa coisa de voltar, enfim, essa coisa de que aquela chama que ainda está acesa, né? Uhum. Daquela chama do metal, do rock and roll, que ainda está lá. A gente falou, cara, preciso fazer essa porra. Aí a gente falou, cara, eu conversei com o Wilton muitas vezes, a gente falou, pô, cara, a gente tem essas músicas aqui que a gente gravou, a gente não lançou esse disco, vamos lançar essa parada, né? Vamos. E o Bruno estava aí também, né? Muito maneiro o Bruno tocou com um monte de gente aí, né? Tava com o Jeff É. Tate, tava. Ih, Rodou o Bruno mundo. rodou o mundo aí, ele tava aí de volta e a gente chamou o Pagani para batera, o Cezinha tá no baixo aí já tem tempo. E a gente falou, pô, vamos lançar, vamos fazer esse show no No... Calabouço. Pô, por que no Calabouço? Vamos fazer no Odisseia, que não sei o que. Eu falei, cara, não, vamos fazer no Calabouço, cara, Calabouço, porque não tinha mais lugares, né? Porra, vamos fazer no calabouço, vamos voltar para a raiz, senão fazia no garage, entendeu? Eu falei, cara, vamos sentir aquele gostinho lá, entendeu? Tipo assim, como é que é essa parada aí? Vamos ligar aquela guitarra lá e né, baixar a porrada e sentir a galera juntinha assim, aquela coisa pequena e ver o que Maneiro. acontece. E, cara, é sempre muito legal. É porque dá outra emoção. O lance do Alebro é aquela coisa
do coração, né? Que você tem quando você começa a tocar e essas Juventude. músicas é e essas músicas, cara, ainda continuam atuais para mim. Eu gosto, entendeu? Aham. Adoro. E Mano, aí essas músicas a gente tem outras músicas que a gente pretende lançar. E aí a gente, porra, fez a parada lá, amarradão. Eu também nessa mesma época tinha umas coisas que eu cheguei a fazer um projeto paralelo que era o Válvula, então pretendo lançar, botar no Spotify essas músicas do Válvula, né? Que fiz muito pouca coisa, infelizmente, né? Mas eu adoro também. Daqui a pouco eu vou estar divulgando aí. E imagina, eu tenho cara. um trabalho de violão solo que gravei vídeos, fiz coisas e vou lançar já já, entendeu? É que eu acabei de entrar num festival aí do choro também, do violão, tenho que esperar um pouquinho, porque as músicas têm que ser músicas inéditas, enfim, aí não tem que esperar um pouquinho. Aí eu, Entendi. senão não posso participar, né? É uma competição, na verdade, que louco, nunca fiz isso. Mas enfim, tô lá. E aí Cara, é isso. Esse ano eu não sei o que vai acontecer, né? Com relação a show. Continuo nas minhas aulas, então, poxa, quem tiver interessado, vendendo meu peixe, quem isso tiver aí, isso interessado em aí. aulas de guitarra, quem quiser aprender sobre música, música do mundo, né? Eu estou aí, converso e, enfim, Que muitos maneiro, cara. gêneros, muitas histórias aí de Que guitarra e bom, violão, cara. né? Perdão, toquei aqui, Que bom, cara. andei aqui. E aí, e aí é isso. O que mais que Bacana. você... Não, é isso, é isso. É É, isso cara, eu aí? quero agradecer muito o bate-papo que a gente teve aí. Agradecer a galera Pô, que estava cara, aqui o tempo todo, entrando, saindo, pô, uma galera boa. aham. Falar que vou botar no GTV agora, depois vai estar no YouTube, depois vai estar no Spotify, como podcast. E aí eu te passo os links para você Pô, divulgar. me passa com certeza, cara. Se você puder me passar a live também, tipo, de alguma forma, eu te Tá, agradeço show, vou também. te fazer, Quero, faço isso, quero faço isso, ter, faço quero isso. guardar. Faço isso. Entendeu? E, porra, eu que te E agradeço o convite, eu fico, porra, tô amarradaço, adoro, ainda mais, pô, falar de um tema, né? De falar de mim, falar dessas histórias todas, que para mim é muito importante. pois é, Foi, cara, é a gente importante. tem que aproveitar, cara, já que sobrou pra gente a Isso, internet, isso, o né? mundo virtual, tem que O- aproveitar e o- fazer movimentar de alguma maneira. A galera que não sim, aguenta mais total, cara. ficar Não, é, guardado em total. casa. E espero que a gente fazer som, né? Vamos ver o que acontece aí. Isso aí. A gente consiga, Vai tá rolar, bom? vai rolar. Vai demorar um tempo, Vai porque rolar. o governo não ajuda muito, mas vai rolar. É, né? Vai rolar. Porra. Olha. Cara, obrigado, Lula. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que Porra, assistiu aí. porra, obrigado você, cara. E obrigado, Valeu. pessoal. Pô, obrigado, cara. Valeu, Valeu, cara. valeu. Boa Até noite aí, mais. gente. Valeu, valeu. Boa noite. Fui! Tchau, tchau.